A paz do Senhor Jesus, você que está em casa, né? Hoje a gente vai falar uma palavra aqui que eu gosto muito, né? Sobre Mardoqueu e Ramã. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Ester, que era sua filha adotiva, né? E Ester disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu se o negócio e se descobriu que ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro de crônicas perante ao rei. Ester, capítulo 3, versículo 1. Ramã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramadata, Agagita, e exaltou-o e pôs no seu lugar acima de todos, os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Então, Mardoqueu estava na porta, né? Mardoqueu era judeu, né? É judeu, né? E todos se prostravam porque Ramã era considerado como um príncipe, né? E Mardoqueu, sendo judeu, o judeu só se prostra perante a Deus, né? Ele não se prostrava. Isso que acontecia, né? Então os servos do rei que estavam à porta disseram a Mardoqueu: por que transpassa, não obedece, né? O mandato do rei. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, não lhes dando ouvido, fizeram saber, foram lá contar para Ramã. Ramã, quando tu tá passando aí, a gente tá se prostrando. Mas tem um que não tá. Ramã, quem? Mardoqueu. Para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Então eles fizeram tipo uma aposta. Vamos ver se ele não vai prostrar, né? Querendo que ele prostrasse. Já que ele estava se prostrando, queria também que os outros se prostrassem, né? Mardoqueu. Porque ele tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve em pouco por as mãos, só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Quer dizer, o povo foi lá falar de Mardoqueu, ainda falou que ele era judeu, e Ramã se irou contra Mardoqueu e contra o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Que homem terrível, né? Terrível. Querendo matar todo um povo por causa de um homem, né? Ramã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, que era costumes dele, né? Lançar pedra para ver a sorte, né? Isto é sorte perante Ramã. De dia em dia, em mês, até o 10º mês, que é o mês do Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumpre a lei do rei, pelo que não convém deixá-lo ficar. Então, Ramã já era o primeiro-ministro, tinha toda aquela honra, toda aquela
né, exaltação. Príncipe, o segundo homem. Tudo que ele tinha não ficava satisfeito. Simplesmente porque se aborreceu com um homem que estava sentado na porta do rei, era vigia do rei, ficava ali vendo as coisas do rei, era servo dele, ainda escravo, pegado como escravo. Mas Ramã era soberbo, e a soberba a gente conhece muito bem, está na Bíblia, a soberba excede a queda, né? E Ramã estava soberbo e rapidinho vai vir a queda dele, né? Contra Mardoqueu, porque queria destruir Mardoqueu, simplesmente porque queria que ele se dobrasse para ele. Ficava furioso, não queria, e ainda queria perseguir o povo separado de Deus, que era os israelitas. E foi lá fazer instigar o rei, né? Instigar o rei contra aquele povo. Se bem parecer, capítulo 3, versículo 9, ao rei, escreva que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos para que entre ao seu tesouro, né? E eu pesquisei, né? Estudei para trazer para vocês. O rei Assuero, ele era rei diante 127 províncias, países. Olha a grandeza desse rei, que Deus permitiu. E se Deus não permitisse, ele não era rei de nenhum país. Mas Deus permitiu que ele fosse rei de 2 continentes. Continente, para quem sabe, né? Continente é um lugar que tem muitos países, são vários países, nós chamamos um continente. Tem vários países dentro de um país. A África é um continente. O Brasil também é considerado pelo seu termo territorial como se fosse um continente, mas não é um continente, é um país. Porque o Brasil tem muita terra. Tem a Amazônia, que dá para ser um país. Tem São Paulo, que dá para ser um país. Tem o Rio de Janeiro, que também é um país que pode sobreviver sozinho, né? É um estado. Então, é comparado como se fosse um continente. Então, o rei Assuero, ele governava 127 países. E o que Ramã ofereceu para ele, em peso, ofereceu 342 quilos de prata para matar o judeu. Ele estava com tanta sede em cima do judeu, ele ofereceu isso tudo aqui de riqueza. Ele era muito rico, Ramã. Ele era muito rico. E ofereceu para dar ao rei, para poder comprar as cabeças dos judeus como se fosse gado, né? Como fazer o povo de Deus como gado. Mas tinha um que estava olhando, né? Que não ia permitir isso acontecer. Era Deus. Então tirou o rei o anel da sua mão. O rei deveria, que gostava muito de tomar vinho, embriagado, né? Para fazer uma decisão dessa, né? Mas sendo conspirado pela mente maquiavélica do Ramã, né? Maquiavélica. O Agagita, adversário do judeu. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer por seus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, conforme quanto Ramã mandou, escrever os príncipes aos governadores sobre a província, cada um deles na sua língua. Então, Ramã, com aquele ódio todo de Mardoqueu, mandou fazer carta para todo lado, para 127 províncias, em todas as línguas, que ia mandar matar aquele povo. Não, ele sabendo que era o povo de Deus. Porque na frente a gente vai saber a raiz de tudo isso. Mas vamos ver o que Deus vai preparar para Ramã, né? E para Mardoqueu, né? Que era o servo fiel. Em momento algum, Mardoqueu deixou de ser fiel. Sendo escravo, sendo servo ali, ele estava respeitando as leis dos homens e respeitando a lei de Deus. Ele não deixou a lei do Senhor cair por terra. A consternação a tristeza entre os judeus. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo que havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco, com cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando, né? Clamou com grande amargura e clamor. E chegou diante da porta do rei, porquanto vestido de pano de saco,
podia entrar pelas portas do rei. Não podia entrar pela porta do rei, daquele jeito, vestido todo sujo, com cinza, com pano de saco. E começou para todo lado que tinha judeu, choro. Os judeus começaram a passar cinza no corpo, jejuando, orando, clamando, chorando. E foi uma tristeza, uma confusão. Tudo por causa de Ramã com a ira contra Mardoqueu, querendo prejudicar o povo de Mardoqueu. E o que ele fez, né? Mardoqueu foi até a rainha Esther, tentou ir até ela e mandou recado para ela, para a sobrinha dele, né? Para a filha adotiva dele que ele criou. Então, disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther, não imaginando em ânimo que escapará da casa do rei, mais que todos os outros judeus, porque se todo te calares neste tempo, e livramento de outra parte virá para os judeus. Viu? A fé dele não foi abalada. Ele pediu a rainha Esther para ajudar ele. Pediu ela para ajudar ele, e ela, como uma serva obediente a Deus e ao tio, né? O pai adotivo, o que Esther fez? Obedeceu e fez o que ele pediu, Mardoqueu pediu. Mas Mardoqueu falou, mesmo se você está aí dentro do palácio sendo rainha, não quiser me ajudar o povo, o teu povo, vai vir salvação de outro lado, porque Deus é Deus. Deus aqui, Deus lá, Deus em todo lugar. Então disse Esther que se tornasse dizer a Mardoqueu, vai. Ela deu uma ordem, a rainha deu uma ordem para Mardoqueu e para o povo todo, que estava ali os judeus. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comeis, não bebeis por 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Todo mundo jejuando. E assim irei ter com o rei, ainda que segundo a lei, perecendo eu pereço, porque a rainha não podia chegar lá no palácio de qualquer maneira, só se ela fosse chamada. E ele estava ali bebendo, com o Ramã fazendo a cabeça dele, tentando prejudicar o povo, bebendo vinho, cuidando daqueles 127 países e deixando a rainha lá nos seus afazeres de rainha, né? E o que ela fez? Ela teve que agir rápido, porque a ordem estava dada. Então ela teve que agir, ação. Orou, jejuou, oração. Orou e entrou em ação. Orou, jejuou e entrou em ação. Então, Mardoqueu fez conforme tudo que Esther lhe ordenou. E a rainha foi e pediu ao rei. Chegou lá o rei, permitiu ela entrar, não mandou matar, porque tudo estava na direção de Deus, né? Estava na direção de Deus. E a rainha pediu ao rei para fazer um banquete para o rei e para Ramã, que ela ia preparar um banquete para os dois. E naquele meio tempo do banquete, já estava tudo sendo preparado. Né? E então o rei lhe disse, que tens, rainha Esther, no qual a tua petição, até a metade do meu reino, eu te dou. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha com o Ramã ao meu banquete que eu tenho preparado para o rei. Então disse o rei, faça-me apressar Ramã e cumpra o mandado de Esther. Vendo, pois, o rei o banquete que Esther tinha preparado. Qual é a tua petição? Se quiseres, eu vou te dar até metade do meu reino. Então o rei amava a rainha Esther. Mas a rainha Esther não estava preocupada com o reino. Ela estava preocupada com o povo dela e com a família dela, né? Que a única familiar que ela tinha era o Mardoqueu, que criou ela com todo amor e carinho, né? E a rainha preparou o banquete. E Ramã, naquela mesma noite, ele estava ali com a ideia de matar o rei. Foi conversar com a esposa dele, a Zeres, e Zeres pegou, deu uma ideia que não era uma esposa sábia. Faz aí, ô Ramã, você é rico,
tem muito empregado, tem muito filho, muito servo. Faz uma forca para Ramã. Vai lá e pede o rei seu amigo. Banquete a mulher dele fez para você. Dinheiro você tem. Primeiro-ministro. Confiança, né? Deu um anel para ele botar na mão dele. Para matar o povo. Ele vai te dar Mardoqueu na sua mão. Mas dos homens vem a preparação, né? Mas de Deus vem a resposta da boca, né? É bíblico. O que aconteceu? Ele com essa armadilha para cima de Ramã, de Mardoqueu. Ramã era um homem ardiloso, estava armando para matar Mardoqueu, achando que estava tudo na mão dele, já estava confiante, tá? Soberba estava lá em cima, encheu a cabeça, o coração de soberba. Peraí, eu vou matar. Eu não vou esperar dar o dia da matança, não. Eu quero matar Mardoqueu rápido. Não estou querendo olhar Mardoqueu nem uma hora na minha cara mais. Eu vou destruir ele. Estava querendo destruir Mardoqueu a todo custo. Fez uma forca para Mardoqueu. Mas o que está na palavra de Deus, que a gente conhece? Aquele que preparar uma cobra para você vai cair nela. É bíblico. Estou dando a palavra de Deus. E ele armou contra o servo fiel de Deus. Deus não ia permitir, né? Naquela mesma noite que Ramã estava armando essa cilada para Mardoqueu, o que aconteceu? Deus não deixou o rei dormir. Não deixou o rei dormir porque Deus tinha que palestrar, né, com aquele rei quem era Mardoqueu, para mostrar que era o servo fiel. Naquela mesma noite, Esté capítulo 6, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e ler diante do rei. Versículo 2. E achou nele escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bígita e Teres, os dois eunucos do rei, do guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão deu-se a Mardoqueu. E os jovens, que já sabiam de tudo, falou para o rei, nada, não deram nada para Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se fez, deixaram ali esquecer, né? Esquecer não, né? Tava assinado com a caneta, né? Com a caneta real ali, dentro das crônicas. Então chegou a hora daquele pagamento, né? Daquele livramento, que se ele estava vivo ali, quem que tinha que agradecer? Primeiramente Deus e Mardoqueu, que salvou a vida dele. Tirou daqueles homens que ia tirar a vida dele, armando contra eles, os próprios segurança dele, os eunucos. Então disse o rei, quem está no palácio, no pátio? E Ramã já estava lá, armando cilada contra Mardoqueu para botar na forca. Já ia lá correr para pedir o rei, estava cheio de si, cheio de mal intenção, coração cheio de maldade, de exaltação, já armando contra Mardoqueu a forca. Então disse o rei, quem está no pátio? Era Ramã. Olha só como são as coisas, né? Deus preparou tudo certinho, na hora certa, né? E entrando no pátio Ramã, no versículo 4, ia pedir o rei para enforcar o Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Né? E os jovens do rei lhe disseram, eis que Ramã está no pátio. E disse o rei, manda ele entrar. Entrando Ramã, o rei disse, Ramã, o que você faria para um homem cuja honra o rei se agrada? Então Ramã, já com o coração cheio de soberba e orgulho, né? Já foi pedindo o que ele queria, né? Ser o rei, ser tratado como rei. Então Ramã disse em seu coração, de quem se agrada o rei, para lhe dizer, honra mais do que a mim. Então já era tipo o melhor amigo dele, já estava tipo o pessoal do aniversário, né? Tamo junto, vai ser eu que tô nesse agrado aí, né? Então já teve aquele pensamento errado, porque não era ele. Pelo que disse Ramã ao rei, quanto o homem cuja honra o rei se agrada, pega um vestido real, mandou pegar a roupa que o rei vestia, né, nos dias de honra. E o rei costuma vestir roupa de rei, né? Estava querendo vestir roupa de rei. Monta também um cavalo real, que o rei costuma andar. Põe uma coroa real na sua cabeça. Tudo que Ramã queria era a coroa do rei, né? Queria botar a coroa do rei na cabeça dele.
entregue uma veste e o cavalo à minha mão, à mão de um dos seus príncipes do rei. Querendo ainda que os príncipes andavam na rua gritando o nome dele. E o rei agradou da ideia, falou, é uma honra muito grande, eu vou aceitar a sua ideia, Ramã. Então, no versículo 6:10 de Esther, disse o rei a Ramã, apressa-te, toma uma veste, um cavalo, como disseste, faz assim para o judeu Mardoqueu. Meu Deus, imagina a situação, né? A situação de Ramã carregando o Mardoqueu pela rua e gritando o nome dele, né? Não era fácil não, né? Teve que passar por essa, né? E que está sentada à porta, coisa nenhuma desta deixe cair de tudo quanto disseste. Mandou o Ramã fazer direitinho tudo que ele falou aqui. Bota um vestido real, bota um cavalo real, bota uma coroa real na cabeça dele e sai gritando que ele é o preferido do rei. E Ramã foi pela cidade gritando para Mardoqueu. E Ramã tomou a veste, vestiu Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas, apregoou-se diante dele, assim fará o homem cujo ao rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, angustiado, a coberta a cabeça, e contou tudo para Ramã e Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos, tudo que havia lhe sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, a da semente dos judeus, não prevalecerá. Olha como é que Zeres já profetizou para Ramã. Ramã, você começou a cair diante de Mardoqueu. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque você sabe que ele é judeu. Não tá coisa boa para você, não tá vindo aí, né? Avisou ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã para o banquete que Esther preparava. E no capítulo 7:4, a Esther chegou a hora, né, do segundo banquete, e Esther fez o pedido para o rei. Então a rainha Esther chegou para o rei e falou, se é o rei, achei graça aos seus olhos, se bem parecer fazer ao rei, dê-me a minha vida como petição e a do meu povo como requerimento. Quer dizer, o rei ofereceu a metade do trono para ela, mas ela não queria, ela não era gananciosa, ela não queria, não precisava daquilo, ela já era rainha. Já foi escolhida pelo rei dos reis para ser rainha. E ela só pediu a vida do povo dela, da família dela, que era o Mardoqueu. Porque estamos sendo vendidos, eu e meu povo, para serem destruídos, e matarem e lançarem a perder, e ainda servos e por servas nos venderam. Calar-me-ia diante do meu opressor? Não recompensaria a perda do rei? Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther, quem é esse? O rei ficou furioso. O rei ficou furioso com essa armadilha que prepararam para a rainha Esther. E onde está esse cujo coração se instigou para fazer isso? E disse Esther, o homem opressor e inimigo, este é o mal, Ramã. Então Ramã se perturbou diante da rainha. E o rei, com seu furor, levantou o banquete para o jardim do palácio. E Ramã se pôs de pé para rogar a rainha pela sua vida, porque viu que fizera mal aos olhos do rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído perante, prostrado sobre o leito que Esther estava. Então disse o rei, porventura, queria ele também forçar a rainha? O rei já descobriu todo aquele plano que ele já tinha para matar o povo de Esther. Ainda viu Ramã perto da rainha, o que o rei falou? Tá querendo prejudicar minha esposa na minha frente, tomar minha esposa. Já tá virado. Ainda viu uma cena dessa?
Então, o que os eunucos cobriu Ramã, o rosto, para o rei matar Ramã ali mesmo? E disse Arbona, um dos eunucos que serviu diante do rei: eis que também tem uma forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu. Olha bem o que ele está se metendo. Se meteu com a rainha, se meteu com o povo e ainda queria matar o homem que o rei tinha honrado ali, que salvou a vida dele. Então Ramã já estava naquela situação, né? A casa de Ramã caiu. A mulher já avisou ele. Você mexeu com o povo aí separado. O hebreu, o escolhido. Agora está na hora de pagar, né, o preço. E que falara para bem o rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai nela. Olha aí a palavra que eu falei para vocês. Aquele que prepara uma cova para você, vai cair nela. Você não precisa se preocupar. Você não precisa ter medo do homem que pode te matar, tirar sua vida. Você não precisa ter medo de nada. Você tem que temer a Deus, porque ele tiraria de qualquer cova. Mardoqueu e o povo estavam preparados essa armadilha para ele aqui. Era o segundo rei. Estava com o anel do rei. O que Deus fez? Mudou. Tirou o Mardoqueu da forca e botou o verdadeiro inimigo opressor do povo dele, que era Ramã, o destruidor. O próprio Satanás, né? Meu esposo foi revelado que o próprio figura de Satanás, o orgulhoso. Então o furor do rei se aplicou. E depois a rainha Esther, mais para frente, que eu não vou ler, vamos terminar por aqui. A rainha Esther ainda mandou matar a geração toda. Mata todos os filhos. Não fica nenhum. Porque a semente já estava lançada do mal. Porque aquele Ramã era perverso. E ele sempre queria vingança. Contra o povo de Deus. E contra o povo de Deus ninguém pode, né? Povo separado, né? E fica com essa palavra. Que Jesus venha iluminar o seu coração. Em nome de Jesus. Que Deus venha estar contigo no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua geração, na sua semente. Amém?